Fala pessoal, neste vídeo vamos continuar falando de layout, tá? Então agora falando do float. O float é mais simples, né? Eu consigo colocar um float à direita ou um float à esquerda, tá? Mas o que é isso? Então até a documentação, opa, tá aqui. A documentação do float, ele tem um exemplo bem interessante aqui, né? Então o padrão do float é um float none, então todo elemento ele tem um float none, né? E a gente pode colocar um float left. E olha o que aconteceu. O elemento que estava em seguida, que estava aqui embaixo, né, ele sobe. Como esse elemento passa a ficar flutuante, esse texto, ele, no contexto, né, do elemento do HTML, faz ele subir. Né? E aí eu posso escolher que o elemento flutue à direita ou à esquerda. Né? Esquerda, direita. Tá? Então é mais simples, né? E aqui eu tenho um texto, né? Então vamos fazer isso no nosso HTML. Então aqui eu tenho um avatar, que é uma imagem do Mario, e aqui é um texto do Mario. Está aqui meu HTML, um IMG e o texto. Então aqui eu tenho o meu avatar, uma classe para a minha imagem, e tenho a classe texto para o meu parágrafo. Inicialmente aqui só tem uma cor e um tamanho para o texto, e o avatar ele tem um tamanho e uma cor, né? Então, o que eu quero que fique flutuando é minha imagem, que está pela classe avatar, né? Então, olhando aqui, esse IMG, né, é o primeiro elemento aqui do meu HTML. Esse aqui que eu quero que ele flutue. Então, como ele tem a classe avatar, então eu venho aqui na minha classe avatar e coloco um float. E eu quero que ele fique flutuando à esquerda. Dou um salvar. E aí eu já tenho o que eu gostaria, né? O texto todo subiu e ficou aqui do lado desse elemento que passou a ficar flutuando. Tá? Para ficar um visual melhor, a gente pode adicionar uma borda, né? Então aqui na minha imagem eu posso adicionar, não uma borda, um espaço. Eu quero que tenha espaço aqui, né? Não fique tão colado. Então posso pegar o avatar, que é a classe do IMG, e colocar um margem à direita. Margem à direita. Eu posso colocar, né? 100 é muito, então vamos colocar 10 é pouco, talvez 30, um pouco menos, né? 20. Tá, e aí ficou uma margem, né? Ou poderia colocar mais, né? Então colocar 40. E aí eu também coloco uma margem bottom. Só que aqui no bottom um pouco menos. Tá isso. Talvez até um pouco menos, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu copio essas duas propriedades que a gente colocou aqui, utilizando as ferramentas, né, do desenvolvedor. Então, além do float, a gente colocou uma margem só para ficar esteticamente melhor. E o texto, né, ele ficou ao lado. E, bom, acho que é isso. E aqui a gente conhece o float, né? E aí o float, ele tem, inclusive está aqui, né? Ele pode ter dois problemas relacionados a ele, tá? E aí o que resolve esse problema é o overflow. Então, eu achei um artigo que fala um pouco disso. Então, são esses dois problemas. E aqui como corrigir esse problema, né? Ou você utiliza o clear, né? Então aqui, por exemplo, eu gostaria desse aqui flutuando embaixo, e ele meio que entrou no espaço, né, do conteúdo. Então tem o clear. Isso aqui é mais para vocês conhecerem que tem esse problema e como corrigir. Então ou você corrige com clear ou com overflow. Tem na própria documentação do W3, né, tem esse exemplo. Aqui eu acho que fica até mais interessante. Olha. Então eu tenho esse conteúdo, é um parágrafo, e ele tem uma borda, né? E essa borda, que está correta, né? Ele termina aqui porque o conteúdo acabou aqui, então a borda está aqui. E aí a imagem que está flutuando à direita, ela acaba ocupando mais espaço, ela passa para baixo, né? Então aí usando o clear,
eu forço que esse parágrafo ele fique maior, do tamanho dessa imagem que está flutuando. Então aqui está o problema e aqui está a correção. Então é o clear fix. Isso aqui é mais só para saber, tá? Mas o importante desse vídeo é mostrar o float. Espero que vocês tenham gostado desta propriedade de layout, né, relacionada a layout. E até o próximo vídeo.